Olá, ouvintes cinéfilos e cinéfilas, olá, ouvintes apaixonados e apaixonadas por história, e olá, você que ainda não sabe, mas vai se apaixonar. Começa agora o primeiro episódio do Cinematógrafo, a história nos filmes, um podcast dedicado a apresentar e discutir filmes e séries históricas. Uma vez por mês, vamos estar aqui para falar de cinema com um jeitão de historiador ou de história com um jeitinho de cinéfilo. Esse podcast é realizado por três amigos apaixonados por cinema e por história. Eu sou o Carlos Eduardo Pinto de Pinto, mas pode me chamar só de Eduardo para não cansar. Sou doutor em História, com pesquisas sobre as relações entre história e cinema. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace Andrioli, eu sou doutor em História pela UF e pós-doutorando pela UFJF. E completando esse trio, eu sou o Gabriel F. Marinho, eu sou documentarista, eu sou mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, me formei em Cinema pela UNB, lá em Brasília, e quarentena. Cada um na sua casa, isolamento social, é o que tem para hoje. Vai na limitação técnica mesmo, mas a gente não vai deixar de falar sobre o que a gente gosta. E, com esse espírito, sejam bem-vindos ao Cinematógrafo, a história nos filmes. Houston, we have a problem. Never be hungry again. That's why I prefer it was our secret. Good night and good There luck. is no doubt. That you will scalp express. Bem, pessoal, nesse primeiro episódio, a nossa convidada é a Juliana Muylaer Mager, que é doutora em História pela UF e estudiosa das relações entre história, festivais de cinema e documentários. Exatamente, Wallace. Acho que é importante que vocês saibam que os nossos convidados e convidadas escolhem um filme para a gente debater. E nesse primeiro episódio, a escolha da Juliana foi o mais recente filme brasileiro a concorrer um Oscar, o documentário Democracia em Vertigem, dirigido pela cineasta mineira Petra Costa. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Bom, agora que vocês já sabem do filme do dia, vocês já sabem quem é a nossa convidada, vamos chamar ela? Vamos sim, Gabriel. Agora que você ouvinte já entendeu tudo, está na hora de falar de cinema e história. Vamos lá. Juliana, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Inicialmente, queria te fazer uma pergunta um pouco mais geral, assim, para a gente começar, né, para você falar um pouco, de modo panorâmico, sobre a sua trajetória acadêmica. Bom, eu acho que é sempre um risco, né, quando a gente vai falar da nossa própria trajetória, criar, né, aí as nossas próprias ilusões biográficas. Enfim, como você falou, eu fiz a graduação em História na Universidade Federal de Uberlândia, me interessei por fazer pesquisa sobre cinema, e aí no trabalho do mestrado que surgiu a minha questão com os festivais. Eu comecei a ler, percebi que os festivais de cinema eram meio uma intuição, assim, que os festivais de cinema eram importantes, tinham sido importantes. E aí eu propus fazer, né, um projeto no doutorado, e aí que virou a tese, que é uma tese sobre festivais de cinema, né, o cinema documentário É Tudo Verdade, o cinema de arquivo, né, no Recine, e sobre os usos públicos da história. Juliana, quero também te dar as boas-vindas, agradecer por você estar aqui com a gente, conversando sobre uma paixão em comum, essa relação entre história e cinema e filmes históricos, a respeito da sua trajetória como docente, como professora. Houve alguma ocasião em sala de aula, nesse contato com os futuros historiadores e historiadoras, em que você precisou ou teve a oportunidade de desconstruir dada visão sobre documentário? Não sei se desconstruir, né? Mas, assim, eu tive durante o doutorado, eu dei uma disciplina, a gente, né, ministra uma disciplina
E aí, nessa oportunidade, eu fiz uma seleção, a disciplina era toda em torno do documentário brasileiro contemporâneo, então eu fiz uma seleção de filmes, e assim, eu espero que eu tenha, a ideia era um pouco brincar, né, com essa coisa do que é o documentário, né, tem uma anedota, assim, que tem a ver com a Tudo Verdade, que é uma das convidadas das palestrantes, que uma vez ela fala que dava um curso de cinema e perguntava no início assim, vocês sabem o que é documentário? E um monte de gente levantava a mão. Ela falou, não, meu objetivo é que no final do curso, quando eu fizer essa pergunta, ninguém levante a mão, né? Que a gente tem essa coisa das dúvidas. Na verdade, em relação à minha surpresa, em relação aos alunos é que eu acho que as pessoas têm pouco contato, na verdade, com o cinema documentário. Ou meio tem uma ideia de que documentário é uma coisa meio Discovery Channel, assim, ou não tem uma formação mesmo, assim, de conhecimento, da amplitude, né, das possibilidades do cinema documentário. Então, assim, eu peguei uma série de filmes, passava, né, do Cara Marcado para Morrer, a gente assistiu trechos, tinha filmes do Coutinho, não eram filmes necessariamente, assim, muito obscuros, não. E a maioria dos filmes os alunos nunca tinham visto, alguns deles nunca tinham ouvido falar. Então, assim, eu acho que sim, tive a oportunidade de, acho que pelo menos lançar algumas perguntas, mas também construir um pouco uma certa, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas cultura cinematográfica, né? Uma cultura visual, trabalhar um pouco com essa cultura visual para eles entenderem um pouco também o que é a história do documentário. Então, eu começava um pouco com essa coisa assim do documentário não é uma coisa que existe, né? Ela tem uma construção histórica sobre esse tipo de cinema, como ele surgiu, como ele passou a ser chamado de documentário, essa disputa em torno, né, do nome. Acho que surgem reações que a gente nem espera. Gabriel? Ju, mais uma vez, foi um prazer finalmente te conhecer, né? Indo um pouco sobre isso que você estava falando, sobre o conceito de documentário, e eu queria te perguntar se essa arena de disputa narrativas históricas, se ela está refletida nesses festivais. Acho que sim. Os festivais foram um espaço de circulação desses filmes, e eu acho que eles também são um espaço em que você consegue notar uma mudança, né, em algum momento nos anos recentes, em que essa disputa ela passa a se dar não no mesmo, vamos dizer assim, porque eu acho que as disputas, as polêmicas, elas existiam, mas mais ou menos num campo de um certo consenso, né, ou de uma certa tentativa de formação de uma memória pública sobre a ditadura, e aí você tem lá as disputas, por exemplo, eu analiso, né, o Cidadão Boysen, e eu estava no festival quando ele foi lançado, né, Não é Tudo Verdade, e teve uma grande discussão no meio da Conferência Internacional do Documentário contra ou a favor do cinema de entrevista, e aí, porque a conferência era sobre as imagens de arquivo, e aí o filme que ganhou era um filme, na verdade, que tinha arquivo, mas que era muito mais baseado no testemunho. E aí teve uma disputa, né? Assim, enfim, são essas disputas que eu acho que elas foram se deslocando para um sentido mais imediatamente da disputa político-partidária, né? E aí eu vou citar um caso, tá? Para a gente pensar assim, tem o filme, que é o filme, não vou lembrar, acho que não sei se é Jardim das Virtudes, é um filme sobre o Olavo de Carvalho. E tem toda a polêmica em torno desse filme, que é justamente uma polêmica em torno de um festival. Esse filme foi escolhido, o diretor era um cara que era próximo dos cineastas daquele núcleo ali de Recife, né? E que depois se afastou por questões justamente políticas, e houve uma manifestação quando o filme foi, né, selecionado, exibido, houve um boicote ao festival. E o festival, se eu não me engano, tirou o filme, né, acabou tirando o filme da programação, ou excluiu da premiação, não me lembro muito bem, mas são essas disputas
eu acho que passam a acontecer, que de alguma maneira talvez nos apontem para o fato de que certos grupos políticos mais alinhados à direita começam a perceber também as imagens, o documentário, as redes sociais como espaço de disputa de narrativas. Esse não é um processo novo, mas eu acho que a novidade talvez seja essa da circulação numa mesma arena, em que talvez a gente achasse que a disputa era talvez menos... Não havia, vamos supor, a gente não estava discutindo se o golpe aconteceu, ou se foi golpe ou revolução, mas como contar, como disputar como narrar, né, essas histórias, essas memórias da ditadura, né, militar, por exemplo, né, para dar acho que um dos campos, né, de tem sido o espaço de perguntas, né, do documentário brasileiro recente. E enfim, acho que é isso. Acho que nesse sentido os festivais, sim, né, eles são espaços de polêmicas, disputas, etc. Sempre foram, e acho que eles servem para nos apontar alguns caminhos aí das relações entre documentário e política. Juliana, eu queria te ouvir um pouco sobre o Eduardo Coutinho. Na sua opinião, qual é o tamanho da influência do cinema do Coutinho no documentário brasileiro contemporâneo? Eu acho que a influência é sentida em vários filmes, vários cineastas que trabalham, né, com a entrevista. Acho que mais do que isso, a equipe do Coutinho, né, uma equipe que trabalha em vários... de pessoas importantes, principalmente a montadora, né, a Jordana Berg, mas também a equipe de som de fotografia. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente estuda pouco, acho que a gente poderia estudar mais, principalmente no documentário. Eu acho que a gente meio que dá como se fosse dado, e aí só estuda os diretores, né? Eu acho que estudar a trajetória de uma montadora, por exemplo, como a Jordana Berg, seria importante. Acho que a influência do Coutinho, embora não diretamente no cinema, mas como uma figura, por exemplo, para o João Moreira Salles, você tem né, como uma figura simbólica, né? Eu acho que na escrita, né, da própria, na influência que ele teve, assim, não só no cinema, mas também em algumas pessoas até dos círculos acadêmicos, né? Ótimo. Acho que a gente pode, então, passar então para o debate do filme. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Petra, for the first time, voting in the historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Bom, essa última parte do podcast, essa última parte desse nosso primeiro programa, a gente escolhe um filme para a gente falar sobre ele. E é um filme que teve uma capacidade incrível de gerar polêmicas, de gerar debates sobre a leitura da história, e por isso mesmo é um ótimo material de trabalho para a gente aqui. Um resumo básico, assim, é um filme que está tratando sobre o processo de retirada da presidenta Dilma Rousseff, e há uma questão relacionada a como que esse processo foi se dado. E você é a nossa convidada, então começamos com você, Ju. Aquilo que você acha importante parar para pensar quando a gente pensa em democracia em vertigem. Bom, eu vou começar, eu fiz anotei algumas coisas. O filme, né, Democracia em Vertigem, ele estreou, né, no Festival de Sundance em janeiro de 2019. E ele também participou
do Sundance Documentary Edit and Story Lab, que é um laboratório, né, de produção de roteiros, né, e recebeu desse laboratório apoio financeiro para o projeto. Isso esse laboratório de 2017. Esse laboratório de Sundance ele forma parte, né, de uma série de fundos de festivais que vem já há alguns anos oferecendo, né, possibilidades de financiamento para cineastas. Normalmente, eles são fundos destinados a cineastas de países periféricos, né, e tem sido uma tendência, né, que filmes premiados participem desses fundos, né. A outra coisa que eu acho interessante a gente pensar, né, é a forma como ela constrói a narrativa, né, que é uma narrativa uma narração em primeira pessoa, através de um trabalho cuidadoso, de um arquivo imenso, né, e uma questão que ela enfrenta, né, que eu acho que todos os filmes, né, que falaram sobre impedimento enfrentam, que é sobre como delinear esse acontecimento histórico, né. Quando ele começa, quando ele termina, e ela vai propor a saída da Petra é uma saída de média duração, pelo menos, de uma análise da história. Ela vai propor uma interpretação pessoal, né, da história do Brasil. Eu acho que vale a pena observar, então, como ela constrói nessa relação, como ela usa as imagens do arquivo, como constrói uma linha do tempo, o tempo não é linear, ele começa e termina mais ou menos, inclusive, no mesmo lugar, que é a prisão do Lula. Então, ela forma uma espécie de arco, né, narrativo, mas é interessante pensar isso, então, que ela faz uma narrativa, né, que passa pela proclamação da República, mas mais especificamente vai dos anos 60 até o tempo presente, e como que ela constrói também esse arco mais recente, né, do governo Dilma até a queda e a eleição, né, do Bolsonaro. Então, eu acho que as escolhas da construção da narrativa e os usos dos arquivos, eu acho que são as questões que eu colocaria. Não, tá. Eu vou passar aqui para os meus colegas para eles poderem comentar as questões que você colocou na mesa e dizerem como que eles veem isso. Wallace, quer começar? Pode ser. Até que ponto essa forma como o filme foi recebido não é resultado direto da visibilidade que o filme ganhou por conta da Netflix, né, da plataforma. Porque acho que os dois outros principais filmes são O Processo, da Maria Augusta Ramos, e o Excelentíssimos, né, do Douglas Duarte. E eu acho que foram filmes que, em comparação com Democracia em Vertigem, produziram bem menos barulho, né? Assim, acho que todos os filmes se posicionam contrariamente ao impeachment, entendem que o impeachment foi um golpe, né? Um golpe soft, mas um golpe. Mas esses outros dois filmes até geraram alguma repercussão, mas passaram um pouco batidos, né? Como, sobretudo, se a gente for pensar numa reação negativa por parte dos setores de direita da sociedade, da imprensa. E são filmes que, basicamente, foram exibidos no circuito comercial de cinema tradicional. O que vocês acham, se vocês concordam que esse papel que a Netflix teve também nesse impulsionamento do debate em torno desse filme? Eu tendo a concordar com essa leitura do Wallace. Eu não tinha pensado sobre isso ainda, então, para mim, era indiferente, né, que ele estivesse na Netflix ou que ele estivesse no cinema ou em qualquer outro suporte, porque eu daria um jeito de assistir. Mas, te ouvindo agora, Wallace, eu lembro de colegas, amigos, e eu lembro das pessoas comentando esse filme e não comentando os outros, né, como se os outros ficassem realmente relegados à cinefilia, a quem a plataforma está na casa das pessoas, né? A Netflix está virtualmente, mas sem dúvida também a indicação ao Oscar ela volta a oxigenar a divulgação do filme, né? Acho que num primeiro momento é a Netflix, e acho que tem uma segunda camada de espectadores, de pessoas que vão
travar contato com o filme, se interessar por ele, que tem a ver com a indicação, como acontece, né, de modo geral, com filmes indicados ao Oscar. Eu confesso que eu vou pedir vistas nesse caso, porque eu não sei se a presença do filme no Netflix é causa ou consequência. Eu não sei se isso é exatamente o ponto de partida para a gente entender por que a gente está discutindo esse filme, ou se ele é um ponto de chegada, sabe? Tipo, a consequência da maneira com que esse filme foi se articulando e se inscrevendo em alguns locais foi cair na plataforma. Eu queria voltar num ponto bem legal, que era sobre a linha do tempo, que é uma tendência de filmes históricos que vão falar sobre o momento contemporâneo, de achar que talvez o melhor recorte seja, para a gente entender o que acontece hoje, a gente tem que voltar nos anos 60. Como se a gente como esse recorte fosse muito representativo para a gente poder entender o Brasil contemporâneo. Tipo, como se a nossa história recente ela começasse ou em 64, ou então nos antecedentes de 64. Isso se espelha em vários filmes históricos, vários documentários históricos, e a Petra é mais um deles. Eu não sei se é um recorte realmente viável ou é um vício de recorte, em que a gente talvez tenha aceitado esquecer o que aconteceu antes como algo que também explica como estamos hoje. Wallace, eu concordo com você, mas acho que a pergunta do Gabriel é válida, né, sobre se é causa ou consequência. Eu acho que talvez o filme tenha sido construído, pensado de fato um pouco nesse sentido, né, das redes, de pensar uma plataforma, pensado para uma plataforma virtual, mas eu acho que isso não invalida o fato de estar na plataforma ter consequências, né, na forma como esse filme foi recebido. E que o filme usa da polêmica também como uma estratégia, né, de promoção, que é o que aconteceu justamente no período de lançamento e também no período, né, quando ele foi indicado ao Oscar. Porque aí volta, e justamente o que faz ele voltar? A indicação, mas também o fato das pessoas estarem questionando a indicação do filme ao Oscar. E aí ele toma um oxigênio assim, em torno das polêmicas que surgem ali a partir, né, da recepção do filme. E aí eu acho que assim, a questão da Netflix é importante, a questão dos festivais estrangeiros é importante, porque, embora isso seja uma trajetória comum aos filmes brasileiros, né, eles estreiam fora no circuito de festivais europeus, principalmente, e também norte-americanos, asiáticos, enfim, e depois vem, mas principalmente, né, o circuito europeu, e depois eles vêm para o Brasil. Mas eu acho que esses filmes especificamente, eles buscam um espectador que não é um espectador só brasileiro. Ele é feito um pouco para um espectador, eles têm uma coisa de buscar um espectador estrangeiro, que eu acho que é uma questão que pode nos ajudar a entender também algumas escolhas narrativas. Enfim, eu acho que achei a sua observação, Gabriel, sobre 64 ótima, porque é uma coisa que eu não tinha pensado dessa maneira e que me incomodou no filme, né, assim, que me chamou a atenção, e que você tem razão, porque a gente toma como um recorte, como se ele quase não precisasse de explicação. E aí é interessante porque, assim, ela tem uns lapsos temporais, porque há algumas menções à história colonial, a um legado colonial maldito, né, a escravidão, né, a Casa Grande de Senzala aparece, essa ideia né, dessas lutas de classe, aí aparece a ideia da república, que veio de um golpe militar, essa república que é oligárquica, né, então essas imagens, mas é um silêncio do golpe militar da república. Até 64, até Brasília, né, a Constituição de Brasília, nada, não se fala, assim, não existem as imagens. E eu acho que a forma como a ditadura também aparece, o uso das imagens de arquivo, do período da ditadura, ele é muito mais pobre, para não dizer, do que outros. E aí, talvez porque justamente não se tenha... É quase como se não precisasse explicar esse recurso, né? Então, as imagens aparecem ali e acabam tendo um papel um pouco mais ilustrativo. Não sei se tem a ver, assim. Acho que o que eu teria para dizer é isso. Pegando esse gancho, né, que também é um incômodo que eu senti, mas
eu também fiquei incomodado com o que ela faz, com a leitura que ela faz sobre a democracia dentro desse recorte. Para além da gente discutir se o recorte é válido ou não, se deveria ter esticado um pouco mais ou não, dentro desse recorte, a leitura do que seja democracia, eu acho que tem uns vazios, uns gaps que são muito tendenciosos, porque passa batido de 64 para o início do governo Lula. E aí você tem uma história da democracia, né, que é final dos anos 80 e a década de 90, que é uma democracia com outra perspectiva, né? Uma democracia sendo construída com uma perspectiva muito diferente da que o PT construiria, né? Então, essas ausências, né, do Collor, do impeachment do Collor, não são ausências totais, né, mas é isso, passa muito rápido, é muito batido, não é explorado, faz com que a democracia seja quase que equalizada a PT. Não sei se vocês concordam comigo. Assim, é como se tem ali uma democracia ameaçada em 64, né, no início da década de 60, como a Juliana falou, o recuo é mais do que 64, a Constituição de Brasília. Então tem ali uma democracia que está aparentemente bem e que vai ser ameaçada em 64 e destruída, né, em 64. Depois essa democracia é retomada em 2003. Não tem a problematização de uma trajetória democrática cheia de marchas e contramarchas, de problemas. O que vocês acham disso? Assim, até juntando um pouco com a questão que o Gabriel levantou e que a Juliana discutiu um pouco, eu acho interessante pensar, até usando esse termo que o Gabriel usou, né, de uma referência viciada, né? A ditadura muitas vezes parece ter virado uma referência viciada, como se em alguma medida de fato é uma espécie de fantasma não exorcizado da sociedade brasileira, mas também parece que é como se a ditadura tudo explicasse. Ao mesmo tempo, eu entendo que as escolhas, até de personagens que o filme faz, de alguma forma justificam esse retorno, né? Assim, porque a própria mãe dela, a Dilma, o Lula e o Bolsonaro, né, são personagens que têm uma trajetória política ou pessoal de alguma forma vinculada à ditadura militar e que constroem as suas lutas políticas a partir também de uma determinada memória e herança desse período da ditadura militar. Mas também ela vai justificar isso a partir da trajetória individual dela, desse recurso à primeira pessoa, esse olhar da diretora que está ali na narrativa do filme e que vai guiar essa narrativa. E aí tem toda a questão das expectativas políticas dela enquanto jovem, herdando essa militância dos pais, enquanto esse engajamento dela não está exatamente no engajamento da luta pela democracia, porque, na verdade, quando ela se engaja politicamente, a democracia já foi recuperada, né? Quando ela se engaja politicamente é justamente na eleição do Lula em 2002, né? Então, eu acho que isso também é um componente que explica, né, essas escolhas que ela faz. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco em dúvida, e aí eu acho que... E é uma dúvida mesmo, assim, porque eu vi o filme mais de uma vez e eu não consigo chegar a uma conclusão do que eu acho com relação a isso. Assim. Até que ponto ela consegue, queria ouvir vocês, articular bem essas duas instâncias. A instância do íntimo, desse olhar pessoal, de pontuar essa história com elementos da própria vida dela, e essa instância do público, dos grandes acontecimentos políticos do Brasil recente. Eu não sei se eu gosto de como ela faz isso, eu não sei se eu acho que ela consegue fazer isso bem ou não. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Não sei o que vocês acham.
Ju, vou deixar você começar essa aí. Vou só retomar algumas questões, essa questão do recorte. Eu acho que o Wallace tem razão no sentido, né, de que, assim, acho que qualquer recorte é válido. O problema não está no recorte. Mas, obviamente, cada recorte ele vai lançar, vai ter ausências e aí a gente lança questões, né? O que me incomoda, eu acho, no filme é menos o recorte que ela faz, o fato dela retomar 64, mas a forma como ela faz isso. Porque eu acho que é natural, né? O golpe de 2016, ele evoca o golpe de 64 e evoca 68. Eu acho que essa, de certa forma, há um sentido nisso tudo, até pela figura, né? Principalmente a figura da Dilma Rousseff e todas as figuras políticas que estão ligadas ao processo, né? De luta pela redemocratização e contra a ditadura, enfim. Ou figuras como o Bolsonaro, que estão ligadas à ditadura, aos porões da ditadura, enfim. E aí eu acho que isso também tem a ver com a relação entre o público e o privado. Pra vocês terem uma ideia, o Collor realmente não aparece as diretas, mas aparece também tão rapidamente que é justamente no início, logo quando ela começa o filme, acho que depois do letreiro, né, que aparece o título, é uma das primeiras cenas que é justamente o aniversário dela em 84, Petra, sopra a vela, e aí ela fala que uma das primeiras memórias dela é a passeata das diretas, ela no ombro da mãe. Então, eu acho que tem uma coisa meio idealizada, algumas escolhas, né, a escolha da fala da Dilma sobre a liberdade na sentimento de ser anônimo na clandestinidade, a mãe que se apaixonou pela Revolução, né? Então, assim, é uma coisa como se fosse uma coisa meio juvenil, assim, que não é um demérito, né, necessariamente do filme. Assim, quero dizer aqui que eu acho o filme bem, apesar de todas as questões que a gente está colocando, o fato dele ter questões para a gente falar já é um mérito em si, né? Mas eu também tenho dúvidas se essa relação entre o íntimo, né, o privado e o público, como que ela se dá, porque ao mesmo tempo tem uma narrativa de longa duração do que o Brasil é um país maldito, a corrupção parece que ela fala dos empresários, mas aí tem uma coisa meio maldito que é como se fosse assim, tem um mal que não tem explicação. É como se, talvez, o assombro, né, diante dos acontecimentos, ele acabasse levando para uma explicação que não tem história, né, assim, de certa forma. A história é uma espécie de repetição de uma grande maldição que você tem os sonhos democráticos e depois eles são, né, interrompidos, assim. Não sei se é muita viagem da minha cabeça. Não, eu vou fazer... Fala, Wallace. Oi. Posso fazer duas observações rapidinhas, assim, que eu pensei nisso agora com a Juliana falando. Primeiro, eu acho perfeita essa observação sobre esse uso não problematizado das imagens, né? E é curioso como que ela tenta problematizar imagens em outros momentos do filme, né? Assim, tem momentos específicos que interessam a ela tentar produzir ali uma reflexão sobre as imagens, que são aquela cena da posse da Dilma, que ela tenta analisar o comportamento do Temer, e acho que um pouco antes na posse do Lula, né, quando o Lula está fazendo um discurso no Congresso, e ela vai fazer uma interpretação sobre o Lula abraçando os deputados quando está saindo do Congresso e tal, né? E uma questão que eu fiquei pensando sobre isso que a Juliana falou, dessa perspectiva da maldição do Brasil como um país que parece que está mergulhado ali num eterno retorno, né? Revendo o filme, eu fiquei pensando até que ponto esse filme não está se conectando também a certas leituras que já foram feitas pelo próprio cinema brasileiro em momentos anteriores, né, sobre a história do Brasil, né? E até a construção de algumas cenas do Democracia em Vertigem me lembra um pouco o tom de um filme como Terra em Transe, né? Tem uma cena em que ela, logo depois da posse do Temer, ela filma os ministros e deputados andando em corredores e ela
pela narração, ela fala algo desse tipo, né? Que esses homens que passaram anos precisando pedir autorização para entrar nesses palácios, agora se regozijam aqui, né? É o tipo de imagem que me remete a essas imagens do Terra em Trânsito. Nesse sentido, é só um comentário muito rápido sobre o que o Wallace acabou de dizer. Por essa leitura, Wallace, o próprio título pode ser entendido como uma referência, né? Trans e vertigem. Verdade. São noções que estão muito próximas. Tem uma coisa, assim, para além do transe, da vertigem, como vocês colocaram, tem uma coisa que me... assim, eu estou contando essa história a partir de uma família de classe média alta, mineira, que uma parte dela sofreu muito com o regime militar, mas uma outra parte dela que se beneficiou muito. Então, ela assume tudo isso, mas ela não problematiza. Eu também tive essa impressão, e eu não sei, eu estou tentando colocar isso de uma forma muito ampla para que vocês possam colocar, porque isso era algo assim, olha, tem muitos instrumentos aqui que podem ser trabalhados e que não foram. É quase como uma análise incompleta. Olha, eu penso que primeiro, tem um aspecto que eu acho que tem que ser colocado, uma espécie de uma defesa da diretora, que é o fato de que isso não é fácil de ser realizado, né? Essa conexão do privado com o público, né? Todos nós aqui já, em algum momento, já devemos ter feito esse exercício, ou tentado fazer esse exercício, de se colocar, de tentar entender qual é o seu papel no mundo, né? Como que a gente está inserido e conectado com a história, e a gente entra em parafuso mesmo, né? E eu tendo a ver com um pouco mais de simpatia do que eu ouvi até agora. Eu acho que tem muitas falhas, eu concordo com as falhas que foram apresentadas. Por outro lado, eu acredito que haja momentos em que ela acerta nessa tentativa de contato do público com o privado. Eu gosto muito dos momentos em que ela se coloca como ignorante. Por exemplo, tentando entender a vertigem, né, tentando entender a política contemporânea, os fatos históricos que estão acontecendo naquele momento, ela se coloca como ignorante e corre atrás de uma explicação e explica para nós, espectadores, o que ela aprendeu, né, nesse processo. Eu acho que isso é um ponto positivo, é o contrário de você ter uma explicação pronta, de você fazer um recorte cronológico que a priori explica tudo, né, que seria muito evidente. Eu gosto daquela sequência, acho que é no Palácio da Alvorada, se eu não me engano, que tem uma placa com membros da família, né, dos construtores. Vocês lembram, Sana Alvorada? Lembro. Eu não lembro em qual palácio mas lembro dessa cena. Naquela sequência, eu acho que ela está tentando fazer isso, né? Por complexidade nessa história da família, na história do país, é pequeno, né? Eu concordo que é um momento pequeno, que é um pouco en passant, que talvez não sirva para pensar o filme como um todo, mas eu acho que há tentativas, né? Acho que ela não tem a mão muito pesada o tempo todo, não. E falando sobre essa conexão do privado com o público, eu gosto do modo como ela faz. Eu acho que tem um monte de gente que tenta imitar o tom dela, o tom da narração da Petra, eu acho que é muito imitado. Eu também, assim, para depois, né, assim, já fiz as minhas observações, eu também gostaria de dizer, assim, primeiro, assim, que eu gosto do filme. Eu acho que o filme é bem acabado, bem resolvido, ele tem, né, muitos méritos, eu acho que... E não é uma tarefa, de fato, fácil, né? E eu acho que ela consegue expor, né, algumas dessas contradições, das coisas que atravessam essas relações, né, do espaço privado com o espaço público. Mas talvez, e isso talvez falte um pouco no filme, ou falte aos filmes de uma maneira geral, é que essa reflexão esteja também na imagem, né? Talvez seja um pouco isso, assim. Nesse uso das imagens. E aí, uma última questão é pensar como se esse recurso
a narrativa em primeira pessoa não tem sido exaustivamente também usada. Eu sei que é uma marca dela, ela tem o filme, né, Helena, que é sobre a irmã. De fato, eu acho que é uma forma dela, tem a ver também com essa formação, né, do momento em que ela se forma cineasta, enfim. Mas eu acho que esse recurso também um pouco exaustivo acaba... Parece que você não pode fazer outro tipo de filme que não seja de um ponto de vista. É interessante que a gente mantenha a possibilidade de filmar de um cinema político plural, né? Que não precise todo mundo fazer filme em primeira pessoa, usando imagem de arquivo e refletindo. Né? Existem outros usos, né? Outras possibilidades de contar, de narrar essas histórias. Senão a gente também acaba tendo um certo empobrecimento, né? Narrativo e visual aí dos filmes. Ok. Tem uma questão que, para mim, sempre me levou ao longo de todo o tempo com o filme, que era a personagem Dilma Rousseff. E até que como que a Petra constrói a Dilma Rousseff personagem e onde está marcada a diferença do que é a Dilma personagem e a Dilma figura histórica. Eu acho que passa um pouco por uma idealização da personagem, mas que tem a ver também com acho que tem uma instância ali de identificação, né? Que tem a questão de ser a primeira presidente mulher do Brasil, de ser uma ex-guerrilheira, e a mãe da Petra também, enfim, esteve na clandestinidade durante a ditadura, né? Então, eu acho que tem esses componentes de identificação que me parecem contribuir para uma certa idealização da personagem. Agora, eu acho que isso talvez contamine essa leitura dos acontecimentos políticos recentes do Brasil, né? Para discutir, por exemplo, se a gente for pensar especificamente na figura da Dilma, né, e no governo da Dilma, a questão da crise econômica, né, por exemplo, é uma coisa que esses filmes não se dispõem a debater a fundo. Às vezes há alguma referência solta a isso, mas então, às vezes eu sinto um pouco falta disso, não só nos filmes, mas na própria esquerda. Quando a esquerda discute esse processo recente, de considerar esse aspecto da crise econômica e de debater a própria natureza da crise, as diferentes perspectivas e interpretações da crise econômica, isso vira uma espécie de detalhe não tão relevante e importa mais outros elementos. E eu acho que essa idealização da figura da Dilma passa um pouco por aí. Eu acho que o filme é interessante porque ela apresenta, ela realmente constrói as personagens. Eu acho que o Wallace tem razão em relação a essa questão, né, de uma certa idealização, né, da Dilma enquanto personagem histórico, mas eu não sei se é só uma forma de idealizar. Eu acho que tem uma coisa meio de humanização também do processo de criar essa personagem e de restituir, de alguma maneira, uma possibilidade até de fala, eu acho, para além do espaço, né? Porque da defesa oficial ali, né? No Senado. Porque é isso, né? A Dilma foi meio... É interessante isso, assim. Ela se torna uma personagem política talvez mais importante justamente nesse processo, né? Tem uma certa idealização ali do passado, né? A Dilma volta, as imagens... são as imagens que são umas imagens que retornam, né? Assim, que retornaram nesse momento, a imagem do julgamento da Dilma, que já foi bastante, né, explorada, e que já tinha sido essa imagem da Dilma guerreira, que tinha sido explorada, né, na campanha política. Então, eu acho que tem, sim, esse processo de idealização. Mas, ao mesmo tempo, tem uma fala, assim, eu pontuando pelo filme, tem uma fala que ela não explora, que aparece rapidamente, que é a fala do Requião. Ele fala assim, que a Dilma brigou com todo mundo.
ela brigou com o Congresso, brigou com os eleitores, aí ela fala no final, brigou com os eleitores dela, não sei, que é uma fala interessante, que talvez seja também uma fala um pouco rasa, mas assim, eu acho que ela fala pouco disso, de como eu acho que a Dilma também perdeu o apoio por vários motivos, pela a forma como, né, o governo respondeu a uma série de acontecimentos, inclusive 2013, é uma coisa. Tem uma outra cena, que é quando ela entrevista as funcionárias do Palácio, que também é uma cena que não é explorada, que é uma das melhores partes do filme. Que aí elas falam assim que, se aconteceu, se está acontecendo tudo isso aí, é porque tem muita sujeira, tem uma coisa do sujo, a corrupção, né, e tal. Mas ela fala assim, não, mas mas não é o povo que está tirando a presidente do poder. E como que as pessoas leem esse período que nem todo mundo identifique, talvez, o governo igual a democracia mais democrática, enfim, ou o sonho da democracia. E eu acho que essas contradições que, de fato, aparecem nas imagens, né, nos depoimentos, nas falas, e que elas passam meio batido pela narração. Queria comentar a partir da pergunta, da provocação do Gabriel, né, sobre essa diferença também que existe entre personagem e figura histórica, né? Foi assim que você falou, Gabriel? Foi? Exatamente assim. Porque uma figura histórica é um personagem também, né? E também é construído a priori por historiadoras e historiadores, mas a gente sabe que não apenas. Inclusive, a gente está aqui no cinematógrafo porque a gente acredita que não somente por historiadoras e historiadores os personagens históricos são construídos, né? Então, acho que a Petra está construindo a personagem histórica, né? Não tem a construção de uma personagem. Eu concordo com o que o Wallace disse, com o que a Juliana disse, né, nas tentativas que eles fizeram de compreender como se dá essa costura do privado da Dilma com o público da Dilma, né? Como que a Petra vai buscando uma coisa ou outra e tentando jogando luz um pouco, num momento um pouco mais num aspecto, em outro momento um pouco mais no outro, mas tudo é um processo de construção, né? de encontro de uma cineasta, de uma diretora que está querendo construir história com personagens, né? Mas tem também, a gente não pode esquecer, tem a personagem que a Dilma construiu, né? Ou estava construindo. Então acho que é um encontro de criadoras de personagens ali, né? Tem só um comentário rápido, tem duas falas da Dilma, uma que é no Senado, né, quando ela começa, e que aparece no filme, né, seremos todos julgados pela história, que é essa frase, né, que é uma frase que a gente também pode discutir, porque eu não sei se a gente, né, se a história diz de alguma coisa, mas enfim. E a fala da clandestinidade, que a gente já falou, né, que acho que fui eu mesma que mencionei, que ela fala que nunca sentiu uma liberdade, né, tão grande quanto no período da clandestinidade, embora, né, uma série de problemas, mas que é a coisa do anonimato total, né, assim, e que ela não gosta do lugar da presidência, porque da política, que é justamente um lugar de publicidade ou de visibilidade total. E tem a ver um pouco com talvez uma dificuldade, né, da Dilma justamente de se construir como esse personagem público, histórico, essa inadequação, e que talvez ela tenha conseguido melhor justamente no momento do processo. Né? E aquela fala que ela faz é uma fala totalmente, ela é pensada, inclusive pensada, né, para o futuro, enfim, como foram, né, várias da nossa história, embora não seja, né, tão dramática quanto Saio da Vida para Entrar na História, do Getúlio, mas tem essa coisa. Inclusive, ela faz uma menção, né? Eu me lembro, durante o processo, tem uma entrevista que ela falava assim, não, vocês estão vendo a minha cara que eu não vou renunciar e também não, tipo assim, também não vou me matar, entendeu? Assim, não vou nem renunciar.
eu vou ficar aqui, a minha marca vai ser essa, eu vou ficar aqui, vou ser julgada e vou olhar na cara de vocês e vocês vão ter que ficar, vocês vão ter que me tirar, né? Assim, vão ter que me tirar daqui, eu não vou sair. Uma questão que me chama a atenção no filme é como ela constrói, que está falando de personagem, o personagem Bolsonaro. O que vocês acham de como ela constrói? Eu queria, assim, ouvir. Eu tenho uma certa sensação de que não é tão explorado, assim, a figura do Bolsonaro, assim, no filme. Tá, eu tenho a impressão de que ela não explorou muito o Bolsonaro, um pouco para não se perder na narrativa. Porque ela escolheu dar o foco ao Lula e a Dilma, e um pouco a mãe dela também tem uma conexão meio tríade ali, e ela tinha que explorar o Bolsonaro o mínimo possível, mas para que ele fizesse sentido ali dentro. Então ela não quis entrar muito nele. Ele praticamente surge dentro da narrativa no dia da votação. E esse é o capitão reformado do Exército, e a partir disso ele começa a aparecer na história. E ele aparece na história como não é nem consequência, assim, é quase como um aproveitador daquele contexto. Sim, acho que ela é muito cuidadosa em dizer, esse não é nosso personagem principal, nem é nosso antagonista. Nosso antagonista ela elege ali como o Temer e o Cunha. Então, o grau de importância que eu quero dar para ele não justifica eu falar sobre ele por mais minutos. Eu não sei se algum de vocês fez esse levantamento sobre... Bom, evidentemente ela trabalha até depois da eleição do Bolsonaro, porque isso consta no filme, né? Que o Bolsonaro, como um personagem de destaque, ele acontece muito por conta da campanha eleitoral. No momento do golpe, eu acho que ele ainda não é essa figura, como o Gabriel falou, ele ainda não é o opositor, né? Acho que foi o Gabriel ou a Juliana, agora eu estou na dúvida. Mas ele ainda não é o principal opositor. Eu acho que ele vai sendo construído como opositor muito em torno das eleições. E se ela decidisse explorar esse personagem nessa altura da produção do filme, né, da pesquisa de imagens e tal, acho que ela efetivamente teria feito uma longuíssima metragem. Assim. Eu li dessa forma, né? Não dá para deixar de fazer referência a ele, mas, por outro lado, não dá para transformá-lo num personagem a ser explorado. A leitura que eu fiz, assim, só para concluir a partir do que você falou, é que existem personagens que ela está entrando na intimidade, entrando na individualidade deles, inclusive os antagonistas. Ela quer entender qual é o papel do Cunha, qual é o papel do Temer. O Bolsonaro, ele é quase a personificação da ditadura. É como se ele não tivesse individualidade ali. Ele está ali para simbolizar. Tá vendo essa ditadura que foi derrotada em algum momento? Ela volta a partir desse homem que personifica ela. Mas pode ser que ela tenha tentado também, né? Criar um personagem criar no sentido que eu falei agora há pouco, né? Criar junto com ele um personagem um pouco mais complexo e não tenha tido material. Ele não tenha dado material para ela e aí fica essa figura chapada que é efetivamente o Bolsonaro, né? Eu concordo, eu acho que eu tendo a concordar com o Gabriel, porque acho que mesmo se for esse o caso, né, que o Eduardo citou, da dificuldade de trabalhar material com ele, acho que de toda forma o resultado da presença do Bolsonaro no filme passa muito essa ideia mesmo, né? O Bolsonaro é como esse fantasma que retorna. Nesse sentido, eu gosto um pouco, eu acho que eu gosto, pensando aqui agora, falando, né? Eu gosto de como ele está no filme. Acho que funciona, né? Assim, os propósitos do filme, acho que funciona bem essa presença quase simbólica do Bolsonaro no filme. Na verdade, assim, eu concordo com o que vocês estão falando. Também é evidente que na narrativa não há espaço para um personagem complexo. Eu acho que tem essa coisa meio fantasmagórica do retorno da ditadura, mas acho curioso, já que ele é associado à ditadura,
que se fale pouco sobre a associação dele com a ditadura, porque não é qualquer associação, né? Enfim, assim, que ditadura é essa, né? Que fantasmas são esses que nos assombram, né? Assim, enfim, eu acho isso uma coisa um pouco curiosa. Ela menciona, né? Tem a coisa do voto, e aí ela menciona a referência dele, né? Ao Ustra, né? Mas eu acho que, enfim, tem uma ausência, e talvez seja um pouco a forma como a gente entende, né? O Bolsonaro como essa figura plana, como o filme sobre o impeachment, né? Sobre o golpe, ele funciona, mas o filme, ele não é sobre, isso, né? Ele não é sobre a eleição do Bolsonaro. Ou talvez ele queira pensar a eleição do Bolsonaro apenas a partir, né, do golpe, não sei. Viajando junto com a Juliana, sobre o Bolsonaro ser mais uma das figuras que representa a ditadura, eu conecto com o que você falou lá no início do nosso debate, Juliana, que a ditadura é apresentada por imagens um pouco simplificadas, né? Foi uma observação que você fez. Então, ele, como mais uma imagem da ditadura, talvez tenha entrado no mesmo esquema narrativo. Fazendo um gancho entre o que você falou e o que a Juliana falou antes, sobre a necessidade ou não de contextualização e os gaps e os silêncios, eu tenho a impressão que a não contextualização de alguns momentos, ela quase nunca gera desinformação, ela quase nunca gera efetivamente um gap, mas ela se vale da maneira com que você acredita que o espectador vai costurar isso. A partir do momento que você tem 2 pontos e você não tem esse espaço costurado, você está jogando para o espectador, a partir do repertório cultural, histórico que ele tem, como que ele vai juntar esses 2 pontos. Então, às vezes, não contextualizar exatamente como foi o regime militar, não contextualizar exatamente como foi os anos 90, você está jogando com, olha, eu te dei essa informação, eu te dei essa outra aqui, você concluir isso. Ele está, inclusive, jogando com esses silêncios. Então, às vezes eu me pergunto que a decisão por não contextualizar esse momento, ela é proposital, ela gera uma informação também. Eu tendo a concordar com o Gabriel. Bom, acho que a gente não pode afirmar categoricamente que todas as ausências e todos os silêncios são intencionais. Aliás, é muito difícil afirmar categoricamente o que é intencional num filme, né? É um exercício árduo tentar chegar a essa resposta, mas a construção da história, de modo geral, e da história fílmica, da história cinematográfica, ela se dá pela presença e pela ausência, né? Pelo o que não se diz, o que não se aborda, é parte também da construção de uma leitura sobre a história. Portanto, no caso especificamente da ditadura, de não contextualizar e não desenvolver a ditadura, eu não tenho muita certeza, Gabriel, mas a ausência do final dos anos 80 e dos anos 90 eu entendo como uma tentativa de priorizar os governos do PT como espécie de símbolos da democracia de uma história mais recente, né? A ausência dos anos 80, do final dos anos 80 e dos anos 90, tira ainda mais a complexidade do que é o exercício democrático, né? Do que é viver numa democracia, construir uma democracia, porque os governos do PT foram isso, mas os governos anteriores também não são considerados governos ditatoriais, autoritários. Por mais problemáticos que eles tenham sido, eles são considerados governos de um período democrático da história do Brasil. E aí é isso, né? A democracia, que é uma das protagonistas desse filme, e que está no título, uma das protagonistas, porque eu acho que a democracia está sendo debatida, Dilma, a própria Petra, a mãe da Petra, são protagonistas dessa história. A democracia, de alguma maneira, está incompleta, em vertigem e incompleta, no modo como essa narrativa mobilizou os silêncios, né?
É democracia, que é produção de democracia. Eu sugiro que a gente entregue a palavra à Juliana como nossa convidada, né, para que ela tenha o último comentário da noite. Não, queria primeiro agradecer, né? Pedir desculpas pelas minhas divagações, às vezes. Mas, enfim, acho que o filme cresce, né, assim, no debate, de fato. E, ao mesmo tempo, também, acho que o olhar, né, crítico é que ajuda a gente a pensar um pouco essas relações aí, né, do cinema com a história, né, como que o cinema constrói personagens, né, e acontecimentos e reflexões sobre a história, como que dialoga, né, com outros filmes. Eu queria super agradecer a presença da Juliana, né, aqui no nosso programa, e a gente vai encerrar, assim, o primeiro episódio do Cinematógrafo, e queria agradecer também você, ouvinte, por ter aguentado a gente esse tempo todo, e fica com a gente nos próximos episódios. Eu sou o Gabriel, eu estive aqui com o Wallace e com o Eduardo. Esse episódio, esse podcast, ele é editado pelo Nemo de Souza. Então, a gente volta daqui a um mês. Grande beijo, grande abraço para todos vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Houston, we have a problem. Never gonna happen. Das war ein